nos questionários da semana 1, da semana 2 e da semana 3, certo? Para colocar para vocês alguns esclarecimentos. E daí eu abro para as dúvidas ou para os comentários, né, que vocês tiverem, inclusive sobre a proposta que foi solicitada para a semana 4. Né? Não, para a semana 3. Para a semana 3 e para a semana 4. Vamos lá. Eu vou apresentar para você, compartilhar com vocês. Aqui. Há um ano que eu estou usando isso e ainda me... Compartilhar. Vou compartilhar meu PDF aqui. Bem, então eu fiz algumas anotações aqui. Deixa eu ver se... Ué? Aqui. Está... Bem, destaque da semana 1. Na verdade, acho que eu não gravei. Mas na semana 1, nós trabalhamos muito com o conceito de mídias, né? Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês, na semana 1, então eu posso deixar até para o compartilhamento agora, depois eu volto. É que eu percebi que muita gente confundiu o termo, o conceito tecnologia com o conceito mídias. Né? Então, quando nós falamos de tecnologia, no sentido geral, ela não é só aplicada à comunicação e à educação. Né? Tecnologia significa o quê? Saber fazer. Ter meios, não meios, mas ter talvez um método, uma metodologia, uma forma de saber resolver alguma coisa. E nós passamos a usar o termo tecnologia não só para o processo de saber resolver um problema, de melhorar a condição de vida, né, para esse processo, como nós passamos a usar o termo tecnologia para os artefatos tecnológicos. Então, quando nós falamos de computador, o computador é um artefato, o smartphone é um artefato. Só que esse artefato, ele traz uma tecnologia embutida nele, porque o artefato sozinho não faz nada. Vamos dizer assim, o software que está nele, não importa que tipo de tecnologia, se seja analógica, se seja digital, se seja simbólica, certo? O artefato em si não resolve o problema, não melhora as condições de vida. Ele precisa desse processo. Então, precisamos, como professores, como gestores, precisamos ter bem claro isso. Primeiro, tecnologia de informação se refere ao tratamento, armazenamento, processamento de informação. Quando eu falo tecnologia de informação e comunicação, é porque essa informação guardada, armazenada, ela não tem muita serventia. Ela só vai ter serventia, ela só vai resolver problema, ela só vai ajudar a melhorar a vida se ela se transformar quando nós falamos em comunicação, em educação, quando ela se transformar em comunicação. Né? Então, a informação armazenada não está lá, está guardada. Quando nós usamos a tecnologia para transformar esta informação em um processo de resolução de problemas e passamos ou trabalhamos essa informação com outras pessoas,
seja uma comunicação unidirecional, que era chamada hipodérmica, né, na teoria da comunicação, seja uma comunicação interativa, então nós temos um processo de informação e comunicação, certo? Quando nós falamos de mídia, nós estamos falando do meio que nós utilizamos para que essa comunicação se concretize, né? Então, isso era nós trabalhamos com os diversos usos das mídias, nós falamos dessas mídias na educação, nós falamos da evolução das mídias na semana 1. E na semana 2, nós colocamos, né, nós introduzimos o conceito de comunicação. Então, aqui agora eu vou compartilhar, porque vamos juntar os dois, certo? Ou as duas, comunicação e mídias. Então, aqui, na semana 2, então, eu destaquei, primeiro, os problemas que eu percebi no questionário, que em diversas situações, e também quando vocês discutiram nos fóruns, né, eu percebi que esse conceito de ecossistema não estava muito claro. Então, nós trabalhamos a comunicação nas suas várias definições, e daí partimos para a comunicação dentro de um ecossistema. Certo? Então, quando nós falamos de ecossistema educomunicativo, é um sistema em que a comunicação e a educação se organizam de maneira dialógica e reticular, com influências mútuas de todos os elementos do sistema. O que quer dizer isso? Que a educação e a comunicação estão juntas para que o processo educacional aconteça de maneira em que os vários componentes desses dois sistemas, o educativo e o comunicativo, se interrelacione. Então, quando nós falamos maneira dialógica e reticular, com influências mútuas, nós estamos pensando numa teia, certo? Em que há uma comunicação multidirecional, e é dialógica por quê? Porque não é só um que fala, ela não é monológica, ela é dialógica. Ela é dialógica no sentido de que um ouve com atenção o que o outro fala, leva em consideração o que o outro fala e comunica-se novamente usando o que o outro fala. E é educacional porque é um processo em que existe ensino e aprendizagem entre estes elementos que se comunicam, né? Então, quando eu falo, nós vamos falar mais para frente, né, sobre o ecossistema horizontal, vertical e reticular, eles têm diferentes formas de acontecer. Quando eu falo do ecossistema de aprendizagem, eu estou falando de um sistema composto por ambientes sociais e suas mídias, com os quais os indivíduos aprendem formal e informalmente. Então, eu posso falar de um ecossistema comunicativo, educacional, que é muito abrangente e que nós vamos ter a pessoa aprendendo na escola, aprendendo na igreja, aprendendo no clube, aprendendo na rua, aprendendo no trabalho. Por que eu chamo ecossistema comunicacional, educacional, comunicativo educacional? Porque são diferentes ambientes onde há comunicação
e a pessoa aprende através dessa comunicação. Quando eu falo ecossistema de aprendizagem, eu estou muito concentrada no processo de aprendizagem de cada um. Então, eu estou analisando a aprendizagem mais do que o processo de ensino que está acontecendo para que essa aprendizagem aconteça. E quando nós falamos de educação, nós pensamos, em geral, num processo organizado, formal, né, para que uma determinada forma de ensino tenha como objetivo uma determinada forma de aprendizagem. Quando nós falamos mais no sentido amplo de ecossistema educomunicativo, nós estamos pensando em todos estes ambientes, nas suas mídias, no processo de ensino, no processo de aprendizagem, de uma forma bastante, como disse lá no começo, né, dialógica e reticular. Quando nós falamos do ecossistema comunicativo, é o sistema de troca de informações, essas informações sobre fenômenos interconectados e interdependentes, influenciando as práticas comunicativas. Então, por exemplo, quando eu falo de um ecossistema comunicativo, eu estou pensando na comunicação, que pode ocorrer também em diferentes ambientes sociais, através ou apoiado em mídias, e essas mídias se apresentam com diferentes formas. Não sei se eu compliquei mais ou se estou esclarecendo algumas dúvidas que vocês tinham. E aí, no questionário, para verificar se vocês haviam compreendido todos esses conceitos, eu formulei uma questão de associação. Por que eu gosto de associação? Porque se você compreendeu, você vai conseguir ligar o conceito ao significado. Se você não entendeu, e eu ponho vários conceitos juntos, você tem que ler, reler, né, questionar, para poder adequar este conceito a este significado. Então, só ler e só copiar não significa que eu aprendi, certo? Então, quando eu digo do ecossistema comunicacional, unidirecional, de um emissor para uma ou mais pessoas, sempre um a um, recebido de forma passiva, com quase nenhuma orientação, nenhuma interação, eu estou falando de um sistema, de um ecossistema comunicacional horizontal, né? Isso acontece como, por exemplo, quando nós tínhamos os sistemas de educação à distância, em que eu mandava todo o material comunicando sobre algum fato, algum fenômeno, algum processo histórico, ou físico, ou matemático, através da correspondência, né? Então, eu mandava, o professor organizava um material, e esse material era mandado para cada uma das pessoas através de uma mídia, que na época era impressa e enviada por correspondência, e havia praticamente nenhuma interação, certo? Alguns cursos recebiam, corrigiam, e o professor mandava de volta o seu feedback para o aluno. Eu estou falando já esse ecossistema comunicacional aplicado à educação. Mas, por exemplo, quando eu recebia um livro, né,
através do correio, eu estava tendo uma comunicação unidirecional, certo? Um escritor escreveu aquele livro e eu estava recebendo esse livro através de uma editora, mas eu não tinha, então havia uma comunicação unidirecional de cada autor para cada leitor, certo? Num ecossistema comunicativo massivo, unidirecional e sem dialogicidade, em que a comunicação ocorre de forma distribuída, quer dizer, de uma central de rádio, de uma central de televisão, por exemplo, para milhares, milhões de receptores, certo? Então, esse ecossistema nós chamamos de vertical, porque é de uma central que é distribuída a informação para muitos. E quando eu falo de um ecossistema interativo, como o que nós temos hoje, de uma comunicação multidirecional, em forma de redes, de teias, em que as pessoas podem, né, tanto serem emissores como receptores, eu estou falando de um ecossistema comunicativo reticular. Então, reticular é em rede, vertical é de um para muitos, e o horizontal é em que alguém preparou e cada um recebe sem intercomunicação entre os demais, mas no sentido distribuído, vamos dizer assim, em que não existe em que eu tenha que estar ligado a um equipamento para receber a informação naquele momento. Vocês perceberam a diferença entre horizontal e vertical? Está claro isso? Para mim ficou bem mais claro essa diferenciação agora com os exemplos. Então, assim, vejam bem, isso é válido para qualquer outra disciplina. Quando vocês leem e não compreendem, vocês precisam mandar para o professor, né? Então, o questionário, muita gente questiona a gente aplicar questionário num curso de especialização. Eu tenho vários colegas que defendem a questão da comunicação, da dialogicidade, mas vejam bem, o fórum de discussão, a escrita colaborativa, ela só vai ter sentido se você compreendeu o que foi lido. Então, se a minha leitura de vídeo, a minha leitura de um podcast, a minha leitura de um texto verbal não provocou uma compreensão total, ou em grande parte, eu preciso perguntar. Porque eu vou ter dificuldade de participar de uma escrita colaborativa, vou ter dificuldade de participar de um debate em grupo, certo? Outro destaque da semana 2, né, que eu levantei justamente porque foi a citação da professora Santaella, e que muitos de vocês escreveram coisas pertinentes sobre a semana, né, sobre o tema da semana, mas não articulado com o que a Santaella disse, então eu trouxe essa citação para nós entendermos bem o que ela está dizendo aqui. Se de um lado é preciso perceber distinções, de outro lado, essas distinções não podem nos levar a negligenciar o fato de que hoje vivemos uma verdadeira confraternização geral de todas as formas de comunicação e de cultura em um caldeamento denso e híbrido. A comunicação oral que ainda persiste com força, a escrita, no design, por exemplo,
a cultura de massas, que também tem seus pontos positivos, a cultura das mídias, que é uma cultura do disponível, e a cibercultura, a cultura do acesso. Então, eu preciso, primeiro de tudo, localizar sobre o que a Santa Ela está dizendo. Então, a Santa Ela está falando sobre comunicação e mídias que se refletem nas diferentes culturas, certo? Então, quando ela diz, é preciso perceber distinções entre as culturas, distinções entre as linguagens, distinções entre as mídias que veiculam essas linguagens. Então, é preciso perceber que a linguagem sonora do rádio é diferente da linguagem escrita do livro, e é diferente da linguagem audiovisual da televisão. Mais diferente ainda, todas elas, da linguagem digital, né, das tecnologias digitais. O fato, não podemos levar a negligenciar o fato de que hoje vivemos uma verdadeira confraternização geral de todas as formas de comunicação e de cultura. Então, eu tenho uma comunicação unidirecional, quando eu estou ouvindo lá o Jornal da Manhã, o Pânico, os Pingos nos Is, na Jovem Pan, por exemplo, né? Eu estou recebendo informação, estou participando de uma comunicação, porque se eu quiser, eu posso acessar a página deles, né? Eu posso entrar no chat. Então, isso é típico do quê? Dessa cultura que nós vivemos hoje, da cibercultura, e com essa linguagem de radiodifusão, está sendo transmitida também por uma mídia digital, certo? Eu tenho, então, um híbrido de comunicação, em que ela surge numa mídia unidirecional, mas que ela foi convergente para uma mídia que é reticular, né? Que é a web, não só a web, quer dizer, a web é o espaço, né? É o ciberespaço, mas esqueci agora o nome, a página da Jovem Pan, por exemplo, que eu estou falando agora no caso da radiodifusão, mas convergente no meio digital. Então, tudo isto está, ela chama de confraternização. Então, eu não jogo fora o rádio, eu não jogo fora o telefone, que é, né, 1 a 1, eu não jogo fora a televisão, né, que me dá toda essa riqueza audiovisual, eu não jogo fora o cinema, né, em que eu tenho que deslocar de casa, ir até uma sala todinha preparada, com som, e que é uma comunicação completamente diferente do que aquela que eu assisto dentro da minha sala, uma produção em vídeo, né? Todo o movimento do cinema tem uma linguagem diferente do que a linguagem do vídeo, que é mais rápida, que é mais cortada, né? Então, a gente, quando lê um texto, né, nós precisamos, primeiro, situar esse texto e articular com aquilo que nós estamos estudando. Então, o ponto forte aqui não é tecnologia, por exemplo. O ponto forte desse texto é comunicação. Comunicação e cultura. E como nós estamos trabalhando isso com a educação, né, se eu não jogo na comunicação social nenhuma mídia fora, eu também não vou fazer isso na comunicação escolar.
Então, eu preciso trazer para o ecossistema comunicativo escolar esses usos híbridos da comunicação social. Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Sim, não, muito pelo contrário? Então, eu vou falar dos destaques da semana 13 e daí abrir para as suas considerações. Então, quando eu comecei a corrigir, né, avaliar o questionário da semana 3, eu percebi que houve uma certa... e tenho visto isso em outros cursos também, uma certa dúvida em relação a letramento. Então, eu traduzi aqui um pouco, né? Não peguei nenhum autor, porque letramento tem muitas e muitas definições, mas para o nosso curso, ter a competência de ler, analisar o texto, compreender e saber expressar o que foi compreendido e, quando apresentar sua interpretação, respeitar, ouvindo atentamente a interpretação do outro, levando em consideração a perspectiva do outro. Aí os adjetivos midiático, digital, se referem ao suporte em que o texto está. Então, quando eu falo letramento puro, eu estou geralmente falando do letramento verbal escrito, certo? Mas ele também é aplicado ao verbal oral, porque se eu não prestar atenção, se eu conversando com outras pessoas, ou eu numa sala de aula, dando aula e ouvindo, tendo a participação dos alunos. Se cada um de nós monologarmos, né, nós não temos letramento. Por quê? Porque a gente está falando, mas não está ouvindo o que a nossa fala está causando no outro, certo? E para nós podermos ouvir a fala do outro e compreender, nós primeiro precisamos saber ouvir e ouvir atentamente, com respeito e colocando-se no lugar do outro. Quando eu falo de letramento midiático, tudo isso se reporta não ao letramento só do texto escrito, né, verbal escrito, mas à compreensão do áudio, né, daquela mensagem ou daquela comunicação que eu estou recebendo através do áudio. Se for através de um filme, né, a movimentação, a luz, a cor, as paradas, o silêncio. Então, eu preciso ter este letramento para o audiovisual. Se eu estou vendo e preciso entender que o audiovisual cinematográfico é diferente do audiovisual do vídeo que eu assisto na minha sala, com luz acesa, com pessoas conversando ao meu redor. E preciso ter o letramento para o digital, né? Que hoje, quando eu aperto um Enter, o que eu escrevi vai para o mundo e não volta mais, certo? Então, é importante que eu entenda que letramento não é lidar com software, não é letramento digital, não é lidar com o computador, mas é envolvendo tudo isso. Só que o principal está no quê? No uso da linguagem, na comunicação e na educação. Depois, necessidade de leitura atenta e anotações para a compreensão de um texto, seja verbal, escrito, sonoro, audiovisual ou digital. Então, o que eu percebi quando eu corrigi, quando eu li as respostas de vocês, claro, eu fui ver as respostas que tiveram maior quantidade de erros, que aí significa que não houve compreensão geral. E aí eu percebi, e depois a questão 9ª, em que eu pedia para que vocês destacassem uma concepção
e explicassem aquela concepção da professora Regina, do professor Ismar e da professora Brasilina, que são 3 pessoas que falam sobre comunicação, educação e mídias, certo? Mas que têm mundos de vivência e formação diferentes. E aí, o que eu percebi ao longo do questionário de cada um de vocês é que aqueles que conseguiram destacar e responder, né, de forma, a pergunta aberta, eu sempre coloco uma pergunta aberta, que é para eu conhecer a escrita e o entendimento do cursista, eu percebi o quê? Que quem conseguiu responder teve maioria de acertos no questionário. Então, muita gente teve 10, muita gente teve 9, 8, né? Mas muitos tiveram 5, 4. E aí está muito coerente, né, a resposta da questão 9ª, da questão aberta, com o resto. Por quê? O que eu detectei? Bem, teve para mim que teve gente que nem leu, nem assistiu o vídeo com atenção. Eu posso dizer que teve gente até que nem assistiu o vídeo inteiro. Tem gente que assistiu o vídeo e passou os olhos sobre o livro. Tem gente que leu os 2, mas que não entendeu. E teve gente que deu resposta excelente e que acertou todas as outras questões de compreensão do vídeo. Então, por isso que eu coloquei esse item 2 aqui, necessidade de leitura atenta e anotações. Porque se eu leio um texto que não é de entretenimento, e eu não tenho um lápis e um papel, ou não tenho um bloco de notas no computador, para ir anotando as ideias principais, eu passo os olhos. Eu não leio analisando. Eu não leio interpretando o texto. A escrita reflexiva de alguns cursistas demonstra leitura atenta do texto audiovisual, a articulação com a leitura do livro da semana e a conexão com sua vida pessoal, demonstram assim, né, a apropriação de uma aprendizagem significativa. Eu anotei isso porque eu achei que era muito importante, né, não ficar repetindo definições de comunicação, de mídias, de formação, mas de trabalhar com você, de que vocês trabalhem com as leituras para que vocês construam o conhecimento articulando com o seu, com a sua vida, com o seu mundo, com a sua profissão. Questões pouco compreendidas. Associa as falas do professor Ismar, né, educomunicação, mídias e educação, informação para o letramento midiático. Então, eu coloquei assim, cada vez mais os professores precisam ser preparados tanto na formação inicial, quanto em serviço para usar de forma adequada toda essa riqueza midiática que está à disposição dos alunos. Então, eu não estou falando só do professor, mas eu estou falando do professor, da riqueza das mídias que o professor pode explorar. Para quê? Para a educação dos alunos. Então, eu estou juntando. Preparação do professor, ela é necessária sempre. Então, esta fala foi a fala da professora Regina, cujo foco é o uso das mídias para a educação. Preocupação com a formação midiática, informacional, desde a infância até a universidade, com a aplicação na prática do sistema escolar, que ainda resiste, embora a BNCC já preconize essa necessidade. Então, essa é a preocupação da educomunicação, né, de você trazer a informação
mas em forma de comunicação, e uma comunicação educativa, certo? Uma comunicação educativa. Ou uma comunicação educativa, ou uma educação comunicativa. Quer dizer, depende do seu foco. Se é educar, se o curso que você está abrangendo é a comunicação, então você vai dar uma ênfase maior na comunicação. Mas esse processo, ele está muito junto. Já dizia, né, o Paulo Freire, em 1970, né, que você não tem comunicação sem educação, nem educação sem comunicação. Então, o professor Ismar e o núcleo de comunicação da Escola de Comunicação e Artes da USP retomou isso na década de 90, trabalhou muito na década de 2000 e continua trabalhando, e a escola continua ignorando isso. Depois, a escola precisa incorporar as novas linguagens midiáticas para continuar a cumprir o seu papel social na formação do indivíduo. Então, quem fala isso, né, o tempo todo é a professora Brasilina, que é de formação em comunicação e informação, né, porque ela se formou no curso de biblioteconomia e depois fez o seu mestrado e doutorado na Escola de Comunicações e Artes, e trabalha o tempo todo assim com esse letramento midiático que tem que acontecer não só na Escola de Comunicação e Artes, né, mas a escola em geral. Depois, outras questões que eu tirei exatamente das 3 falas, que era para ver se havia essa compreensão, porque para mim, esse vídeo foi um achado, porque ele resumiu com esses 3 professores os pontos fundamentais da nossa disciplina. A flexibilidade, a conectividade e a facilidade que o uso das mídias proporciona, criam a necessidade de saber trabalhar o conhecimento de formas diferentes. Então, quando você fala de letramento midiático, nós precisamos pensar na flexibilidade, porque não é uma mídia só, na conectividade, porque essas mídias, elas formam uma rede, ou nós podemos formar uma rede de mídias, e a facilidade que elas têm, porque elas já fazem parte, né, do dia a dia das pessoas. Depois, a outra frase, né, que era, então, da professora Regina: o domínio no uso das mídias possibilita aos professores a reconfiguração de sua prática pedagógica e da organização do espaço escolar na e para além da sala de aula. Então, para eu saber usar, para eu poder ligar as mídias com a educação, eu preciso conhecer as mídias e organizar, porque a sala de aula, ela vai ser organizada de maneira diferente se eu só for trabalhar com texto impresso, do que se eu usar, por exemplo, uma lousa digital, ou se eu pedir para os alunos fazerem uma pesquisa na web, ou se eu pedir para eles irem ao Museu do Olho e trazer algumas informações para a sala de aula. Então, eu preciso ter um certo domínio, né, dessas mídias como professora para poder adequar a minha prática. E a terceira fala que é necessidade de preparar as novas gerações para aprender a se comunicar apropriadamente em um mundo repleto de tecnologias. Então, eu vou focar só na comunicação? Não, eu preciso educá-los, né, e educar-me para saber comunicar com os diferentes meios que estão a cada dia à minha disposição. Meios diferentes,
que estão em suportes tecnológicos diferentes e que usam linguagens, que podem usar linguagens diferentes de maneira discreta ou convergentes num ambiente só como o digital. Enfim, estes foram os principais pontos que eu levantei a partir, né, da leitura das discussões nos fóruns e nas discussões das respostas nos questionários. Só complementando, vocês perceberam que eu leio com muita atenção e procuro dar feedback. Não sei se vocês já leram os feedbacks que eu dei nas atividades já corrigidas, mas isso toma muito tempo, então eu não terminei de ler todos, de dar um feedback para todos. Mas eu já pude fazer alguns levantamentos que eu coloquei no fórum, dialogando, ou que eu mandei nos avisos, né, em relação às propostas, por exemplo. A proposta, que era uma proposta de uma proposta educacional, né? E a segunda, que era um desdobramento para a formação de formadores. Então, para além dessas comunicações que eu fiz com vocês através do e-mail, da mensagem particular ou do feedback nas atividades, então agora eu me abro para as suas perguntas ou comentários. Professora, Sim. o Alisson colocou no chat aqui, ó, como iniciante no tema, eu não consigo identificar essas diferenças de escola de pensamento com clareza, porque acho elas um pouco similares. Elas são complementares ou realmente têm posições confrontantes? Não, elas não são confrontantes. Como eu falei no começo, ou falei em algum momento aí, eu gostei desse vídeo quando eu o localizei, porque, inclusive, essas 3 pessoas trabalharam juntas. O professor Ismar é da Escola de Comunicação e Artes, a professora Brasilina é da Escola de Comunicação e Artes, eles realizaram cursos da mesma época, mas eles têm, como eu disse, eles têm, não são escolas diferentes, não são correntes de pensamento diferentes, mas complementares, porque são fruto de perspectivas diferentes. Então, o tempo todo, o que eu procuro falar, o que eu procuro deixar muito claro para todos, é que nós vivemos num momento de radicalizações. Ou é preto, ou é branco. Ou é quente, ou é frio. E existe, né, uma imensidão de possibilidades entre o muito quente e o muito frio, né? Entre, mesmo nos estados da natureza, né, nós temos variantes. E na comunicação, no conhecimento, na educação, isso é também constatado. Então, eu procurei trazer esse vídeo com essas 3 pessoas, porque elas tocam em diferentes perspectivas. Então, o Ismar, por exemplo, o Ismar é um discípulo do ponto de vista educacional do Paulo Freire, um admirador do Paulo Freire, né? Não da pedagogia do oprimido, não, mas do Paulo Freire educador, do Paulo Freire comunicador, do Paulo Freire considerando o professor um descobridor de talentos, um estimulador de curiosidade. E ele tem toda uma formação de comunicador. E ele também é muito, ele bebeu muito, vamos dizer assim, do Martim Barbeiro, né, que trabalha também com essa questão da recepção. Nós, enquanto alunos ou enquanto cidadãos, nós não somos só receptores,
nós processamos essa comunicação que recebemos e nós fazemos parte desta comunicação. E como a educação também. Eu não sou o tempo todo professor, pelo contrário, durante todo esse curso eu aprendi muito. Então, o SMART tem esta visão, que você não desliga a comunicação da educação. Já a Regina, ela trabalha muito com as mídias, né, como apoio, como suporte para a educação. E o professor como mediador, né? Eu vejo muito doutor que escreve livros, escreve artigos, né, e coloca as tecnologias como mediadoras. Não, as tecnologias são suporte. As mídias são apoios. O mediador é ou o autor, ou o professor, ou o moderador que está trabalhando, né, e fazendo a articulação, a moderação ou a mediação. Então, a Regina fala deste ângulo. E a Brasilina, com quem eu trabalhei muitos anos também, e aprendi muito, porque eu tinha só o olhar de professora, né? E com o professor Lito, que foi o orientador da Brasilina, e com o professor Moran, que foi contemporâneo da Brasilina, é também professor nosso, a gente aprendeu muito essa questão do letramento necessário para as mídias, né? A tese do professor Moran é a leitura crítica dos meios. Na época não se falava de letramento, né? Letramento é um modismo que nós trouxemos de fora, né? Nós traduzimos a palavra literacy por letramento. Então, o professor Moran, e em consequência também, né, porque ela também fez curso com ele, a professora Brasilina, nos chamam a atenção para a necessidade de olhar para um jornal nacional, ou para um Pingo nos Is, ou para esqueci um programa agora, que é um programa que só traz desgraças para a televisão. Você tem que olhar com um olhar crítico, né? Quer dizer, por que agora eles estão trazendo a câmera e focando o rosto daquela pessoa que está sofrendo? Qual que é a mensagem que está nesta tomada de câmera, né? As notícias são apresentadas dessa maneira. Então, por que neste lugar e neste canal elas são apresentadas assim, e neste daqui são apresentadas de outra forma? Então, esse letramento é necessário, porque senão eu passo a ser, como o Bale diz, né, lá no comecinho, quando eu falo de mídias, e depois, quando falo de comunicação, eu trago o Bale, né, porque ele discute muito, o Bale e um outro que eu esqueci, o nome dele agora, Volli, acho que é Volli, o italiano, estava tentando ver se o livro estava por aqui, que eles chamam atenção para a possibilidade da manipulação, né? Então, se eu não tenho um letramento midiático, e eu vou assistir um jornal, eu posso sair totalmente convencida de que tudo aquilo é aquilo que eles estão apresentando. E daí eu fico maluquinha se eu vou para outra, né, com a mesma força, com a mesma técnica, e diz o oposto. Então, se eu não estou preparada para fazer esta decodificação, eu vou ou ficar maluca ou ser manipulada por alguma das posições tantas que as mídias trazem. E hoje muito pior, por quê? Porque eu tenho um aparelhinho, tá por aí, chamado celular, né, que me traz tudo a todo momento, e que às vezes eu preciso desligar, porque senão vem de minuto em minuto aquilo que eles rastrearam e acharam que eu tenho interesse. Então, Alisson,
eles não são conflitantes, eles são complementares, porque eles nos chamam a atenção, cada um para um aspecto desse tema que nós estamos estudando, que é a mídia, comunicação e educação. Nossa, falei demais. Seguindo aqui, professora, a Thaís Lima perguntou se a senhora poderia comentar sobre a atividade 6 da semana 3 e sobre as atividades 7 e 8 da semana 4. A 6 é a proposta para a formação docente, a 7 é a curadoria e a 8 é o feedback contributivo da curadoria, né? Ela coloca também Sim. que mediou uma live com os professores Claudemir e Marcial da Escola de Comunicação e Artes, que trabalham com a educomunicação também. Certo. Quem perguntou foi quem? Foi a Thaís Lima. A Thaís? Thaís. Bem, sim. Uhum. Bem, Thaís, e para todos, né? A atividade 6, atividade anterior da outra semana, era uma proposta. Deixa eu abrir aqui para até ler. A da semana, a proposta da terceira semana é uma proposta para formação, para uma formação não como se fosse de uma aula de educação básica, né? Desde o ensino fundamental, séries iniciais, até o ensino médio. Essa era a atividade anterior. Agora é pegar aquela proposta, né? Não seria outra proposta, mas uma equivalente àquela para a formação de professores, ou de gestores, ou de instrutores, depende de qual é o cenário que vocês vão querer aplicar a proposta. Então, para formar o formador. Então, como nós estamos falando aqui, deixa eu só abrir a página da disciplina aqui. Dois minutos. E tem os mesmos, são os mesmos, quer dizer, a proposta da semana anterior Nossa, sempre vem tão rápido, agora está demorando. Entendeu? Semana... Então, na semana 2, certo? Faço uma proposta de uma atividade utilizando mídias para uma estratégia colaborativa com comunicação de várias perspectivas. Lembre-se que uma proposta tem justificativa, público-alvo, requisitos, objetivos, conteúdo, metodologia, recursos, cronograma de realização. Ela não exige detalhamento, que será feito na semana 3. Então, essa proposta era uma proposta... Então, vamos supor que vocês quisessem fazer um curso de extensão, certo? Um curso de extensão de 10 horas. Para quem? Então, vocês... Justificativa, né? Por que esse curso de extensão? Por que ele é necessário? Por que a escola onde vocês vão aplicar vai pagar para você fazer esse curso? Ou se é uma proposta para um edital de chamada do CNPq, ou de uma fundação qualquer. Por que alguém vai investir nessa sua proposta? Então, é a justificativa. Quem que é o público-alvo? Se você é gerente de recursos humanos, o seu público-alvo vai ser quem? São as secretárias, são os office boys, são os diretores. Então, público-alvo. Requisito. O que essas pessoas que vão fazer precisam ter de base para poder fazer esse curso? Conteúdo? Não, objetivos. O que você quer
conseguir no final. Você quer preparar essas pessoas para alguma coisa? Vocês querem que essas pessoas ampliem o seu conhecimento com foco em alguma coisa? Vocês querem que eles desenvolvam uma metodologia de trabalho? Né? Se você vai dar o curso lá para como base para os alunos que terminam a oitava, o nono ano e vão precisam estar nivelados para o ensino de física no ensino médio. Né? Então, o público é outro, os objetivos são outros. Conteúdo é a listagem do que vai ser trabalhado durante esse curso. Metodologia. Aí tem um probleminha que alguns, né? Eu não li todos, mas já li vários e comentei já isso no avisos. Metodologia. Como que você vai fazer isso? Quais as estratégias que você vai usar? Vai ser aula expositiva? Vai ser uma aula expositiva gravada? Vai ser uma aula de exposição, outra aula, um trabalho em equipe, outra uma rotação de estações, né? Então, são as estratégias. Se vai ser rotações, a rotação de estações, quais vão ser as atividades que eu vou usar? Eu vou usar, por exemplo, para um grupo, eles vão ver um vídeo, enquanto eles estão vendo o vídeo, o outro estão fazendo uma pesquisa dirigida no Google, os outros estão, o outro grupo está fazendo uma proposta, o outro grupo está esclarecendo dúvidas com o professor. Então, eu tenho as estratégias da metodologia, eu tenho a duração destas atividades e as atividades. Recursos. Que recursos eu vou utilizar? Recursos, aí eu digo recursos educacionais. Né? Eu vou utilizar um ambiente virtual, eu vou usar, eles vão precisar utilizar o seu celular para gravação, para audiogravação, e o cronograma de realização. Eu vou, essa proposta prevê 10 horas de curso. As 10 horas serão feitas como? 4 vezes 2 horas e meia? Elas vão ter momentos presenciais e momentos à distância? Então, essa é uma proposta comum para um curso comum. Na semana 3, né? Vamos colocar aqui na semana 3, é praticamente a mesma proposta, só que eu coloco o quê? A partir. Peraí, faça um roteiro para elaboração de uma proposta aplicada à formação continuada de professores, ou instrutores, ou gestores, conforme a sua área de atuação. Então, essa proposta é praticamente aquela mesma proposta que vocês fizeram na semana 2, mas para a formação de professores ou formação de outros gestores de recursos humanos ou para a formação de outros instrutores. Então, vocês concordam que a proposta tem que ter um nível ou tem que ter uma estratégia com uma abordagem diferenciada do que você trabalharia com alunos do ensino médio, ou se você trabalharia com professores de licenciatura, por exemplo. Então, essa é a diferença das duas propostas. E nessa última semana, a curadoria então vamos por aqui.
curadoria de conteúdo, né? Para começar sua curadoria, veja esse vídeo. Ali eu estou uma explicação, é um vídeo que eu fiz para um outro curso, né, para o curso de curadoria. Daí, cada cursista abrirá um tópico com um título sobre sua curadoria. Então, por exemplo, curadoria sobre mídias e comunicação na aprendizagem personalizada. Curadoria de mídias e comunicação na formação de professores de geografia. Então, o tema da curadoria de vocês, para um grupo é aprendizagem personalizada, para outro grupo é formação de professores de geografia. Então, o que eu espero que vocês façam? É que vocês façam todo aquele processo, né, que eu apresento ali no vídeo e que eu já apresentei num texto aqui que eu passei, né? Que vocês façam a busca de conteúdo que estejam em mídias para a aprendizagem personalizada, por exemplo. Então, eu vou buscar aprendizagem personalizada. Eu posso procurar artigos, eu posso procurar vídeos, eu posso procurar podcasts. Quando eu faço essa busca com todos, me aparecem, por exemplo, sites de empresas que trabalham com educação, mas que têm toda uma base de preparação para professores que aplicam aprendizagem personalizada, ou para professores de geografia. Claro que isso existe muito menos em português do que em outras línguas. Espanhol, quem tem a possibilidade de ler em outras línguas vão encontrar muitíssimo mais produções do que nós encontramos aqui em português no Brasil, né? Tem bastante coisa também no português de Portugal. Então, vocês vão fazer a busca. Bem, então, apareceram 30 materiais lá que me interessaram, 30 mídias que me interessaram. Então, eu vou selecioná-las. Daí, vocês criam critérios de seleção, certo? Inclusive, essa curadoria, né, ela pode ser utilizada justamente para essa proposta, né, para não ter que fazer uma coisa diferente, para alimentar a proposta que vocês fizeram ou estão fazendo. Eu faço a seleção, daí eu tenho que avaliar. Então, eu selecionei um vídeo, um podcast, um site, né, que me traz... Eles estão interessados em vender os produtos deles, mas eles têm uma equipe de pesquisadores muito grande, então eles têm um repertório de casos ou um repertório de conhecimento muito grande, que eles disponibilizam parte como recursos educacionais abertos, e eu posso selecionar, bem, pelo menos para ser uma curadoria, não pode ser um só, né? Tem que ser pelo menos uns 3. E daí eu não preciso ler profundamente, mas eu preciso, pelo menos, quando eu disse lá, navegar e mergulhar, né, na fonte selecionada, é para eu poder ter uma ideia e poder comentar e passar para os outros se aquilo é interessante, se vale a pena eu ver aquele vídeo, ou se vale a pena eu divulgar aquele jogo, usar aquele jogo na minha sala de aula, ou nessa proposta que eu estou fazendo, ou uma simulação, né, para os professores de física e química, por exemplo, e até matemática, existem simulações. Então, essa curadoria é exatamente de recursos que vocês, de conteúdo, né, mas nós não estamos vendo o conteúdo, ele não existe por si, ele está sempre num suporte, e esse suporte é que nós chamamos mídia, né?
Então, eu vou fazer uma avaliação em forma de parecer. Então, por que eu estou usando agora parecer e lá eu usei comentário? Porque o comentário que eu vi em algumas curadorias que os meus alunos de graduação e outros de pós-graduação fazem, é comentar de maneira subjetiva, gostei muito disso, ou então começa a dissertar sobre o tema. A curadoria não é fazer um trabalho de uma monografia sobre o tema que eu estou buscando suporte. A curadoria é para eu elencar uma série de recursos ou mídias, se forem vídeos, se forem podcasts, né? Se forem artigos, que eu possa usar e recomendar para quem está estudando, se aprofundando naquele tema. Então, busca, seleção, avaliação. Quando eu falo avaliação, é navegar e mergulhar na mídia. Essa avaliação tem um comentário, que é o meu parecer, meu parecer acadêmico. Tá? Não precisa ser longo, mas ele precisa dizer, este vídeo é bom por isto, isto, isto. A abordagem que é feita nos permite ter esta e esta visão do tema. E aí é publicar. Né? Vocês vão publicar aonde? Vão publicar no próprio Moodle. Isso é uma parte. A outra parte, quando vocês publicaram, vale, eu não me lembro agora quantos pontos vale, mas acho que vale 8 pontos. E depois a segunda parte, né? Que é a avaliação. A avaliação vale quanto? Acho que deve valer 7 pontos, porque as duas devem valer 15. É você pegar a curadoria do seu colega, né, e fazer uma avaliação de como que esse seu colega apresentou. Então, você vai fazer uma avaliação com um parecer, não vai dar nota, vocês vão fazer um parecer. Eu sou editor de uma revista e eu acho que vale a pena o meu periódico publicar esta curadoria. Né? Por quê? Porque os sites que eles procuraram são sites de autoridade. Né? Autoridade quer dizer, são reconhecidos pela comunidade científica ou pela comunidade de comunicação ou pela sociedade, enfim. As fontes são fontes fidedignas, confiáveis. A linguagem utilizada está dentro daquele objetivo que eu estabeleci, que eu defini. Né? Então, uma parte é a sua produção e a outra parte é a sua avaliação da produção do colega. Tá claro? Tá isso? Tá claro? Sim? Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem, Maria Helena? Tudo bom. Então, deixa eu ver se eu entendi. É a busca, né? É a seleção dessas mídias. Sim. Tudo em volta de um tema principal. Então, não precisa ser na área de geografia, né? Pode ser por exemplo, eu sou física, eu vou buscar uma na área da física, isso? Sim. Maria Helena, você fez a sua proposta com que tema? Física moderna, se não me engano. Física moderna. Então, veja. Então, você associa essa sua curadoria à sua proposta. A minha proposta. Não necessariamente, mas você já fez uma proposta, você já vai estar trabalhando com um foco. Então, por que agora você vai procurar física quântica? Uhum. Sim. Entendeu? Entendi. É uma coerência com o que você está dando continuidade ao que você já começou. Perfeito. Mas eu não vou exigir isso na avaliação. Quer dizer, se você me mandar sobre física quântica, tudo bem.
O que eu estou sugerindo é que ela seja, que essa proposta que você fez inicialmente, na atividade, na semana 2, tenha sido um suporte para a proposta na semana 3, e que a curadoria complemente e sirva de base para o seu, de midiografia, vamos dizer assim, né? Para o seu conteúdo ser trabalhado na proposta de formação de formadores. Uhum. Talvez eu não tenha deixado isso muito claro, mas a ideia é uma continuidade, não são o que a gente está tentando falar sempre, a formação do professor, né? O professor tem que ter objetivos, tem que ter estratégias, tem que ter os recursos adequados para cada estratégia, e quando a gente fala também em multimeios, multimídia e transmídia, né? Essa abordagem, que não é ferramenta, tá? Isso é que eu tinha colocado na primeira semana, e acabei não gravando ali, são abordagens. Então, se você trabalha numa escola em que você não tem possibilidade dos seus alunos trabalharem com a multimídia, né? Quer dizer, trabalhar na tela do computador e associar e combinar as diferentes linguagens diretamente no digital, você tem que apelar para os multimeios, né? Você não pode querer uma abordagem transmídia se você não sabe se os que vão participar têm talento para trabalhar com essas diferentes, ou você pode, sim, trabalhar com a transmídia como proposta, né, uma abordagem, quer dizer, eu digo, até uma estratégia para a produção de conhecimento. Tá claro? Sim, Ou sim. não? Sim? Sim, sim. Então, em relação diga. seria, então, a busca, a seleção, a mídia, e aí a avaliação seria a curadoria, isso? Não, peraí. A curadoria. O que é uma curadoria? Uma curadoria é 2 pontos: a busca, seleção, avaliação, avaliação com parecer, né? Quando eu falo avaliação, é você analisar, ponderar, examinar e fornecer um parecer. E publicar. A publicação, quer dizer, para compartilhar, a publicação, no nosso caso aí, vai ser no espaço do fórum do Moodle. Né? Quando você faz uma curadoria numa comunidade de prática, você publica no blog da comunidade ou publica na página do Facebook, né? Quer dizer, no espaço em que aquela comunidade de prática circula. Então, a curadoria é o processo de busca, seleção, avaliação dos conteúdos, o parecer sobre esses conteúdos apresentados naquele tipo de mídia, né, daquele tipo de recurso, e a publicação. E daí teria, participando quer dizer, vocês vão fazer o 5º passo, que é a avaliação, que é o feedback para a curadoria do outro. Ficou mais claro agora? Sim, sim, muito obrigada. Eu tinha comentado ali no chat, professora, é muito detalhe, né? E agora ficou bem mais claro. Tá para o dia 23. Será que teria possibilidade da professora aumentar o prazo? 23 é segunda? Isso. Lucas, a gente acho que pode, né, deixar mais... Podemos estender até sexta-feira, né, professora? Dia 27. Por mim, eu não vejo problemas. Só lembrar que daí vai ter o início da outra disciplina, né? Sim, sim. Vamos lá. Porque senão depois, inclusive, primeiro vocês têm que ter também um tempo de descanso, vai começar outra disciplina, né?
E também porque, infelizmente, nós, brasileiros, temos uma cultura de deixar sempre para o último momento. Inclusive, eu no fórum, no Avisos, né, Lucas? Eu coloquei, eu não sei se eu coloquei para vocês no Avisos isso, ou se mandei para alguns. Eu estou tendo essa mesma situação nas minhas disciplinas da graduação. Os alunos deixam todos para irem para o fórum no último dia, e daí não dá tempo da parte mais importante, que é o debate no fórum. Um fórum de discussão, um fórum de colaboração, um fórum... deixa eu ver aqui o chat, que alguém me mandou uma mensagem. O fórum de colaboração é quando nós todos trabalhamos para chegar a um conhecimento maior conjunto. O fórum de discussão é quando nós temos um tema polêmico e temos posicionamentos divergentes e discutimos com respeito, né, com atenção à fala do outro, mas não é um espaço de postagem só, é um espaço em que o coletivo lê o que o outro escreve e replica, né? A gente posta, o outro replica e a gente faz a réplica da réplica. A Thaís me diz o que, na atividade 2, um colega sugeriu a criação de um podcast na metodologia... Peraí, é que eu estou sem óculos. No seu feedback, a senhora pergunta onde está a parte da comunicação. O podcast não se encaixa na utilização de mídias e comunicação? Eu não entendi isso. Eu não entendi essa pergunta. Eu acredito que a Thaís se referiu a uma aluna que publicou uma sugestão de atividade utilizando o podcast como metodologia. Aí ela quer saber se o podcast não se encaixa como utilização de mídias e comunicação. Talvez... Sim, se encaixa. O podcast ele pode ser considerado, depende como... Se o podcast se ele for utilizado só como, por exemplo, que algumas televisões agora, né, para ter alguns jornais, aliás, eles estavam perdendo muita audiência na televisão, então eles começaram a criar o podcast. O podcast, que tipo de mídia é? É uma mídia de difusão, né? Porque você não tem interação no podcast, certo? Ele é preparado como um programa de rádio. Agora, ele é de comunicação quando ele... Quer dizer, você pode, se você publica o podcast, ele pode ter comentários, receber Então, daí, eles colocam, por exemplo, nas suas páginas, e daí tem um chat, e nesse chat você pode debater. Ou é como um vídeo, por exemplo, né? Quando o vídeo ele é preparado só para ser enviado, né? Ele é uma mídia autônoma. Quando o vídeo é colocado no YouTube, ele tem lá, se você abre, né, no YouTube, a possibilidade ou num blog, se você abre a possibilidade de comentários, nós podemos acompanhar discussões super interessantes que o autor, né, o autor do vídeo, ou o entrevistado do vídeo, nem supôs que pudesse despertar aquele tanto de debate. Então, pode sim, o podcast é um recurso, um tipo de mídia utilizado. Se ele é só feito num determinado horário, ele tem uma característica. Se ele é colocado à disposição
em um blog, em uma página do Facebook aberto para comentários, ele passa a ser uma mídia reticular, né? Uma mídia que permite a interação, a discussão, enfim. Acho que para a gente encerrar, professora, últimas duas dúvidas aqui. Acredito que a Suliane a senhora já esclareceu as dúvidas dela, mas eu vou replicar a pergunta aqui, referente à atividade 7. Professora, é para selecionar um tema e criar um espaço com diversos conteúdos sobre ele, por exemplo, um blog ou rede social, ou apenas elencar os links sobre o assunto que escolhemos na atividade? Eu acredito que não leram as minhas orientações, acho que é no fórum, no avisos ou no texto, eu tenho que voltar lá. Um elenco de... Primeiro de tudo, eu tenho constantemente chamado a atenção para isso, nos feedbacks, que um link sozinho não dá informação nenhuma, porque se o link estiver quebrado, eu não consigo acessá-lo. Então, o link tem que sempre estar como parte de uma referência completa. Né? Então, por exemplo, vamos pegar lá Deixa eu pegar alguma coisa concreta aqui para mostrar para vocês. Livro da semana 4. É só o tempo de encontrar aqui. Bem, eu vou falando enquanto ele não aparece. Compartilhar a tela inteira, compartilhar. Não entrou. Vamos pegar outro. Dois minutinhos. Parece que é tanto tempo esperando, mas eu vou pegar o meu aqui, que está mais fácil do que... Acho que dá mais fácil. O meu já entrou. Vocês estão vendo? Sim, professora. Então, vamos lá. Se a senhora só puder... Isso, perfeito. Então, vamos lá. Então, o que diz aqui, ó? Passo a passo da curadoria de conteúdo. Né? Então, é aquilo que eu falo que tem que ler lendo, ler entendendo. Busca de fontes em diferentes linguagens. Seleção de fontes de acordo com seus objetivos definidos anteriormente. Avaliação, navegação pelas fontes. Parecer, resenha, comentário, cada um escolhe o tipo de como quer compartilhar a sua avaliação. Emitir sua avaliação em forma de parecer, breve resenha ou comentário. Compartilhamento. Publicação da curadoria em fórum, blog, comunidade de prática. Feedback. Então, até aqui, ó, passo a passo da curadoria de conteúdo. Até aqui, vocês estão fazendo a curadoria de vocês. O feedback é quando vocês vão pegar a curadoria de um colega e fazer a avaliação da curadoria do colega, certo? Comentar outras curadorias e aceitar comentário à sua curadoria. Assim, nesse capítulo, sua função é navegar, buscar, escolher, avaliar, comentar, publicar e dar seu feedback no fórum. Apresentação da curadoria nesta disciplina. Então, como que vocês vão apresentar? Referência completa, inclusive o link.
resumo, eu esqueci uma coisa aqui, gente, é o título, tá? Tem que colocar lá o título da curadoria. Curadoria de conteúdo sobre física moderna, né? Física moderna, tudo, ou um aspecto da física moderna. Aqui eu realmente deveria ter colocado esse título também. Referência completa, resumo ou apresentação que consta na fonte avaliada. Palavras-chave que consta na fonte avaliada. Por quê? Porque se você depois, né, for colocar isso num repositório, eles precisam de palavras para fazer a classificação no metadados. Então, eu apresentei para vocês um exemplo de curadoria. Qual que é o tema da dessa minha curadoria? Recursos educacionais, tá? Mazardo, Maria Denise, Nobre, Ana Maria Ferreira, Malman, Helena Maria, que são os autores deste artigo. Recursos educacionais abertos. Acesso gratuito ao conhecimento. Qual que é o periódico? EAD em Foco. Na hora que foi foi repassado para o PDF, acho que eles perdeu o negrito aqui. Daí eu dou toda a indicação aqui, né? Volume 7, página 25 a 36, o ano é 2017, disponível o link aqui. Então, o link tem que vir com toda essa informação. Por quê? Porque se ele tiver quebrado, com todo esse resto de informação, eu posso localizar a fonte. Né? Se eu só coloco o link, acesso 8 de junho. Por quê? Porque hoje pode estar quebrado, mas em 8 de junho ele estava funcionando. Então, para eu localizar, essa data aqui também pode ser importante. Daí, este é o resumo que consta no artigo. Então, eu transcrevi com as palavras-chave. E aí eu vou fazer o meu comentário. Neste artigo, os autores destacam o potencial dos recursos educacionais abertos, que possibilita aos professores ampliar o acesso dos estudantes ao conhecimento, usando, readaptando, revisando e redistribuindo esses recursos. Desenvolveu-se um curso online aberto com um grupo de professores de ensino médio, proporcionando conhecimento sobre REA, sobre como integrá-los nos materiais e nas práticas didáticas, destacando-se a adaptação do REA, incluindo conhecimento sobre as licenças abertas, os direitos autorais, os repositórios, a fluência tecnológica pedagógica e os conhecimentos para redistribuir os REA adaptados. Então, vejam, o comentário que eu fiz como curadora desta fonte, né, desta mídia, que é um artigo, é um comentário que dá subsídios para outras pessoas irem buscar e ler e trabalhar com seus alunos ou não. Eu não posso fazer um comentário sobre recursos educacionais, o que eu penso dos recursos educacionais. Eu tenho que fazer um comentário sobre como que os autores se posicionam e o que eles destacaram para que o leitor que está procurando alguma obra sobre este conteúdo, recursos educacionais abertos, possa escolher ou não. Daí, para começar a sua curadoria, veja este vídeo da professora Cortelazo, né, que eu coloquei aqui, é uma referência que eu dei para o vídeo que aparece lá na atividade, certo? Então, aqui, só lembrando, deixa eu ver se eu destaquei aqui, de acordo com a sua formação inicial, o campo de atuação, você vai fazer uma curadoria de conteúdo sobre mídias, comunicação e informação. Então, mídias, comunicação e informação na sua área, certo? Então, no caso, eu estou pedindo para que Maria Helena, por exemplo, faça uma curadoria sobre mídias, comunicação e informação para a física moderna, para ensinar física moderna. Né?
ou para trabalhar com depende a abordagem que ela quer dar nesse tema. O tema é mídias, comunicação e informação, mas o contexto em que ela vai trabalhar, isso é ela que vai definir. Selecionar pelo menos 3 fontes em diferentes linguagens, verbal, escrita, oral, audiovisual, digital, seguindo a orientação sobre curadoria. As fontes precisam ter sido publicadas nos últimos 5 anos e precisam apresentar as referências completas, certo? Visto que a curadoria pressupõe uma busca, seleção e avaliação, comentários, compartilhamento, feedback, essa curadoria precisa ser disponibilizada no fórum pelo menos 3 dias antes do prazo final, para que cada um comente a curadoria dos colegas, dando-lhe seus feedback. Então, para quem perguntou se nós poderíamos prorrogar o prazo, eu diria, deixa eu só voltar aqui para vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo ninguém. Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Sim. É que eu tinha muita coisa aberta. Então, ela está programada até que dia? Está até o dia 23. A gente pode estender até o dia 27. Isso. Então, até dia 23, todo mundo tem que ter postado. Né? Por quê? Porque os colegas precisam ter tempo para acessar o que vocês postaram, avaliar e colocar os seus comentários. Podemos deixar a postagem até o dia 25 e do dia 25 até o dia 27 os comentários, então. Também pode ser feito isso, Porque os comentários podem ser feitos mais rapidamente. Só para a professora esclarecer, teve uma conversa no chat aqui interessante, mas não fica na gravação. A curadoria é de conteúdo do tema escolhido pelo cursista. Dentro da curadoria, ele pode utilizar diversas mídias, mas a curadoria é sobre o conteúdo do tema que o cursista escolheu, e não sobre as mídias escolhidas. Ou estou enganado? Isso, exato. A curadoria é curadoria de conteúdo, certo? Agora, o tema, como o nosso curso é um curso sobre mídias, comunicação, informação, né? E a proposta deles, a proposta deles é trabalhar com formação, na qual eles vão usar mídias e comunicação, né? Porque não dá para fazer formação sem conteúdo, tem que estar relacionado ao uso das mídias, da comunicação, na formação que eles estão se propondo. Está claro ou não? Acredito que sim, professora. Só para finalizar, então, a gente já passou 40 minutos. Não, eu vi aqui alguém falar assim, se eu usar um app para fazer a curadoria, não. A curadoria tem que ser feita por você, não por um aplicativo. Certo? Eu estou pedindo para você fazer uma curadoria, porque o aplicativo, quer dizer, essa é uma prática, é uma metodologia, quer dizer, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Então, eu estou pedindo para você, quer dizer, eu não sei que aplicativo que você vai usar, mas os aplicativos, eles têm objetivos, às vezes específicos, ou eles vão... bem, como que eu posso dizer? Letícia? Oi, professora, talvez eu tenha me exposto errado, exposto meu comentário de forma errônea. É que, por exemplo, se eu escolher um aplicativo, tá, que é para mim avaliar o conteúdo deste aplicativo, né, fazer a curadoria do conteúdo deste aplicativo, como que eu vou referenciá-lo lá? Por exemplo, você deu exemplo de um artigo, né, colocou lá a parte de referência, o link. Agora, se
eu pesquiso um aplicativo na loja digital, eu vou fazer a curadoria deste conteúdo do aplicativo. Como que eu referencio ele? Esse aplicativo, me dê um exemplo. Vamos supor assim, eu escolhi um aplicativo que ensina sobre tabela periódica, tá? Que eu sou da área da química. E aí eu vou avaliar o conteúdo desse aplicativo. Por exemplo, ele está de acordo com... Por exemplo, na química a gente trabalha com 3 formas de simbologia, né? Sim, entendi. A macroscópica, microscópica, né? Então, Letícia, quem produziu esse aplicativo? Tá. Eu coloco lá, por exemplo, a agência que produziu. Tá. Isso. Se tiver uma pessoa que foi o criador, você põe o nome do criador e depois põe o título do aplicativo e depois você põe a empresa, o distribuidor do aplicativo, publicado em, ou criado em, e disponível em, e acesso em. Certo? Agora entendi o que você falou. Talvez o meu comentário tenha ficado mal expressado. Não, é que é justamente essa questão da comunicação. Nós estamos falando de de duas perspectivas diferentes. Obrigada, professora. Olha, eu também estou precisando parar, né? Porque o marido tem que jantar, né? Então, não só ele, eu também. Então, eu estou à disposição de vocês durante a semana, até o dia 25, lá, né? Até o dia 27. Eu vou comentando o que eu for avaliando agora, e vocês podem mandar mensagem ou no Dialogando ou mensagem direta, que eu vou respondendo as dúvidas pontualmente. Ok? Ok, perfeito. Muito obrigada. Lucas? Ok, professora. Tudo certo. Acho que podemos encerrar. Ótimo. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora, e os que não puderam estar, que se tiverem alguma dúvida, me mandem depois de assistir essa gravação. Boa noite.